Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Karen Estevam, que já está ali para conversar com a gente. Mas antes, eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Desenvolvimento de capacitação para a formação de pacientes simulados. Primeiramente, então, Karen, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Oi, Cida, muito obrigada. Tudo ótimo. Melhor agora, né? Coisa boa, coisa boa. Karen, então, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é a Karen, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste também possa te conhecer melhor. Perfeito, Cida. Bom, olá pessoal, meu nome é Karen, eu sou atriz de formação, tenho especialização em dança, arte e educação e também, claro, simulação avançada e metodologias ativas na saúde. Eu trabalho com essa modalidade paciente simulado há mais de 14 anos e sou fundadora da Ato, uma empresa especializada em simulação clínica com atores, capacitação de pacientes simulados e todo esse apoio às atividades educacionais que utilizam a simulação como estratégia, seja educacional e de treinamento. Comecei enquanto atriz freelancer e depois criei a empresa, estou aí à frente da Ato, estudando, investigando essa complexidade que é essa função paciente simulado. Que legal! Agora que a gente te conhece um pouco mais da tua trajetória também, e antes da gente falar sobre o teu livro e todo o conteúdo dele, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Sim, eu conheci a Diálogo Freiriano pelo Instagram, sendo impactada por algum anúncio, algum Instagram ali, algum momento, em 2024, mais ou menos. E aí eu fui impactada por alguns conteúdos e a proposta me chamou bastante atenção, porque eu já estava no mestrado, estava nesse processo, nessa jornada, e já vinha na minha cabeça, e aí, o que que eu vou fazer depois? Vou engavetar esse mestrado? Como que eu vou fazer? E sempre foi a minha intenção fazer um livro, eu já tinha essa expectativa. Então eu comecei a pesquisar mais sobre a editora, acompanhar, né, o Instagram, os conteúdos que na maioria das vezes o professor Ivânio que grava, né? Então acompanhar todos esses materiais, entender melhor como seria esse processo editorial e como seria publicar um mestrado, que era tudo muito novo para mim, né? Então, e uma coisa que me aproximou bastante, como eu mencionei, foram os vídeos ali do professor Ivânio, que sempre nos atingem nesse momento do mestrado, né? Ele faz umas provocações ali que a gente pensa, realmente, o que é que eu vou fazer depois que eu defender? Então, eu sempre tive esse desejo de transformar a pesquisa em livro, e acredito que esses conteúdos me ajudaram muito a trazer algo mais fisicalizado, né, algo mais concreto para mim. Então, quando chegou o momento de publicar, eu já sabia a editora, já tinha ideia dos valores que eu já tinha perguntado, já estava juntando dinheiro, então já estava tudo esquematizado. Então, pelo Instagram foi o que eu consegui acompanhar de pertinho as publicações que vocês faziam e tudo mais. Que legal, e é importante a gente reforçar isso. A Karen, por exemplo, chegou até nós através das redes sociais. Hoje em dia é muito fácil tu encontrar qualquer serviço que tu precisa através das redes sociais. Só que é importante você fazer isso que ela fez. Dar uma pesquisada, acompanhar, muitas vezes entrar em contato com pessoas que publicaram por essa editora, para que você tenha essa segurança e que também você saiba que é um trabalho sério, um trabalho correto, porque muitas vezes as pessoas acabam por cair em golpes na internet. Então é muito interessante você fazer isso como a Karen fez. Pesquisa, sonda, vai atrás, vai ver se está tudo certo, se o serviço prestado é um serviço correto. E aí sim, você pode entregar, como muitos autores falam aqui, que o seu livro é um filho, você pode entregar o seu filho, então, para a gente, para que a gente possa fazer, a gente ou qualquer outro serviço que você esteja buscando, para essa empresa, enfim, para que eles possam realmente fazer um serviço de verdade para você.
Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Karen, que é Desenvolvimento de Capacitação para a Formação de Pacientes Simulados. E já deixo um recado para você que se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso ao livro da Karen, Desenvolvimento de Capacitação para a Formação de Pacientes Simulados. Agora sim, vamos falar de fato sobre ele. Eu gostaria que tu contasse um pouco do desenvolvimento da tua pesquisa, o que te levou a escrever sobre esse assunto, e que tu deixasse também um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Perfeito, Cida. Esse livro nasceu do desejo, né, de entrar no mestrado. Na verdade, eu fui convidada porque eu já tinha um trabalho, uma trajetória de anos de prática e pesquisa e desenvolvimento desses processos formativos e de capacitação de atores e atrizes para serem pacientes simulados. E veio o convite para fazer o mestrado. Então, esse livro ele nasceu das minhas reflexões, das minhas indagações, investigações e, claro, muitas perguntas que deram origem, então, ao meu mestrado. Então, durante muitos anos, atuando aí com a simulação clínica, eu percebia que existiam muitas discussões sobre o uso de pacientes simulados na literatura, mas especificamente dessa metodologia paciente simulado, aqui no Brasil em especial, existiam poucas referências voltadas especificamente em como formar, em como capacitar essas pessoas, quais eram as competências necessárias para estar nessa função, como desenvolver essas competências, o que torna uma atuação de um ator ou uma atriz, ou quando não é ator e atriz profissional, essa pessoa que está nessa função, o que ela precisa, qual é a atuação mais adequada para esses contextos educacionais, como atingir esses objetivos e, claro, como capacitar quem vai estar nessa função, qual tipo de treinamento, por exemplo, seria mais eficaz. Então, foi a partir dessas perguntas todas que eu desenvolvi a pergunta central da minha pesquisa e construí, então, uma proposta de capacitação para a formação de pacientes simulados. Então, esse livro reúne esse percurso todo, tem um artigo de revisão no começo, claro, né, que foi preciso para construir o trabalho. Então, ele reúne toda essa trajetória, articula, claro, a pesquisa ali, científica, esse teste que a gente fez, a gente colocou para rodar esse curso, a gente ainda, obviamente, não validou, validar é para o doutorado, né? Mas a gente já testou o curso, a primeira turma. Então, foi esse misto de pesquisa, experiência prática, reflexão que a gente encontrou na literatura e sobre a atuação dos pacientes simulado dentro desses processos de ensino-aprendizagem em saúde. Então, ele foi pensado, claro, para educadores, para coordenadores, docentes em saúde, atores e profissionais que desejam compreender melhor essa modalidade e contribuir para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da área. Então, quem vai ler vai esperar encontrar essa trajetória. Algumas dessas respostas das perguntas que eu fiz, tem algumas dessas respostas e a, a expectativa dessa capacitação. Que bacana. Vou fazer uma pergunta um tanto quanto bobinha, mas eu acredito que também quem, às vezes, a pessoa mais leiga que assiste, vai ficar pensando também. Você em casa, eu acredito que você pensou isso também. Em que momento entra essa atuação? Em que momento esses pacientes simulados eles são utilizados, vamos assim dizer? Na literatura, recomenda-se que desde o primeiro semestre, por exemplo, curso de medicina, desde o primeiro semestre, os estudantes já precisam fazer aulas práticas, entrar em contato com essa estratégia ativa de ensino. Muitos deles não conseguem entrar logo no começo, dependendo da grade curricular da instituição. Então, eles vão entrar em finais de semestres, com provas, com o que a gente chama de OSCE, né, que é uma avaliação estruturada por estações, e o ator está nesse lugar. Então, depende, mas a maioria é durante a graduação, nos primeiros semestres, dependendo da temática, que os atores estão lá representando um paciente, exemplo, numa aula para falar sobre cardiologia, dor no abdômen, e assim vai. Que legal, uma área. Eu, por exemplo, não conhecia. Isso é muito legal o trabalho de vocês. Uh, Karen, coloquei aqui novamente em destaque, continuo com a capa em destaque, e agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela. E também como é que foi essa tua jornada de criação junto à editora, para a criação da capa e também diagramação do miolo.
Perfeito. Bom, a capa foi um processo assim muito especial, porque eu já tinha algumas ideias bastante claras sobre mais ou menos como eu gostaria de comunicar visualmente, porque eu queria que ficasse artístico, mas não só remetesse ao teatro, porque não é isso, né? O meu mestrado é na área da saúde. Eu faço essa interlocução entre arte, saúde e educação. Então eu queria que mas que ficasse chamativo, que tivesse esse tom de poesia, de arte, porque também é sobre isso, né? Então, um amigo muito querido que é meu amigo de infância, trabalha comigo, o Diego, ele é artista plástico, e ele já tinha me dado algumas ideias. Então, ele conversou bastante comigo e a gente juntos foi construindo algumas referências. E aí, quando chegou o momento de eu elaborar o briefing para a editora, eu já tinha uma imagem mais ou menos construída na minha cabeça, mas nunca é como chega, né? Então, quando chegou, eu pensei, era exatamente isso que eu tinha pensado, assim, os ajustes foram mínimos, coisas assim, só de detalhezinho mesmo, mas a essência foi em primeira mão, assim, né? A primeira que eles mandaram eu já aceitei, só fizemos pequenos ajustes, porque foi realmente eles leram tudo o que eu tinha transmitido, o que eu imaginava, assim. Então, esse trabalho da equipe foi fundamental para transformar todas essas ideias que eu tinha pensado em um projeto gráfico que me interessasse. E com certeza o resultado conseguiu traduzir assim exatamente a essência que eu queria nas cores, no jeito, no tom meio artístico, mas que lembra a área da saúde, essa conexão humana, paciente simulado, né, pessoa e profissional de saúde. Então, eu fiquei assim emocionada quando eu vi. Que coisa boa! Bom saber quando o autor fica feliz, e que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu trazer à tona aquilo que tu imaginava para a capa do teu livro. E o melhor de tudo é ter essa reação de tu se sentir emocionada, em ver o produto final. Isso é muito legal de ouvir, de verdade. Aproveito e relembra você que nos assiste que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra da Karen, Desenvolvimento de Capacitação para a Formação de Pacientes Simulados. Agora nos dirigimos para o final da nossa conversa. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, às vezes está ali com um livro autoral, escondidinho, guardado no fundo de uma gaveta, seja o mestrado, doutorado, TCC, enfim, tá ali com ele parado, tem o desejo, sonho de fazer a publicação, porém, por algum motivo ainda não a fizeram. O que que tu deixa de recado de acordo com a tua experiência, Karen? Bom, Cida, para quem está pensando em publicar, eu diria que vale muito a pena olhar com atenção para nossa própria trajetória, né? A trajetória da pessoa. Muitas vezes, falando do meu recorte, que é a publicação do mestrado, os temas que a gente pesquisa, estuda, vive no dia a dia, eles carregam essas experiências, esses conhecimentos que podem contribuir com outras pessoas, né? Surgir discussões sobre o tema. Então, no meu caso, o mestrado foi uma jornada intensa, construída a partir dos anos de prática e que pôde se ali consolidar com a pesquisa. E transformar essa experiência num livro foi sim uma forma de ampliar o alcance dessa discussão e contribuir para essa minha área que eu tanto amo, trabalho, pesquiso e investigo há quase 15 anos. E para quem não é do mestrado, penso que publicar um livro abre portas. Né? Ele leva a gente para outros lugares. Então, o lançamento oficial do meu livro, assim, com evento e tudo mais, vai ser no dia 8 de julho, aqui em São Paulo. A gente conseguiu essa data, então vai ser no dia 8 de julho presencialmente. E já me emociona perceber que essa obra já começou a reverberar antes mesmo dela chegar às mãos dos leitores por mim, né? Dadas por mim, vendidas por mim. Então, as conversas, o convite, o interesse das pessoas mostram que o livro já passa a ter uma vida própria. Ele já se fisicalizou antes mesmo de chegar para algumas pessoas. Então, eu acredito que essa seja uma das coisas mais bonitas da publicação, que é quando uma experiência que começou, no meu caso, com uma inquietação pessoal, com né, essas reflexões todas sobre um trabalho que eu já fazia, passou a gerar diálogo, reflexão e novas possibilidades para outras pessoas também. E ter ele físico vai abrir portas com certeza, não tenho dúvidas. Então, lançar livros, né, escrever livros, abre portas com certeza.
Que bacana, que bacana. Fica o recado da Karen para você que ainda não fez a tua publicação e é como um dos pilares da nossa editora diz, publicar abre portas. Olha só quantas portas já se abriram na vida da Karen pelo fato dela ter publicado o trabalho dela. Karen, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigada, Cida. E a você que nos assistiu até aqui, eu deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.